Boa noite, cenáculo. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. Tem uma presença de Deus aqui nesse lugar. Se fosse você, eu levantava as mãos e começava a adorar a Ele. Diga: Senhor, eu vim aqui para o Senhor me mudar, me moldar, me transformar. Eu vim aqui para o Senhor me encher da sua presença. Diga para o Senhor: eu não perdi o meu tempo, eu não saí de casa para perder tempo. Eu vim aqui com propósito, Senhor. Eu vim aqui para te adorar de verdade. Eu vim aqui para te buscar em espírito e em verdade. Diga para o Senhor: eu preciso de ti, Senhor. Preciso da sua ajuda neste momento. Começa a pedir para o Senhor te visitar, para o Senhor encher do seu coração. Começa a pedir para o Senhor visitar a sua casa agora. Vamos lá, você veio para adorar, irmão. Você veio para orar, que é uma casa de oração. Fala: Senhor, renova a minha vida. Renova a minha vida, renova a minha história. Renova o meu ser, renova-me completamente. Toma a minha mente essa noite, toma a minha vida. Transforma a minha vida. Transforma, Senhor. O Senhor sempre tem um recomeço. O Senhor sempre tem um recomeço, Deus. O Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor é uma fonte de bênção, de vida. Ó Deus, toma a vida dos teus filhos aqui essa noite. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que nós venhamos sair restaurados, cheios da sua presença. Aleluia, amém. Deus, nós vamos ler a carta aos Efésios no capítulo 5. Efésios no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 15. Aleluia. Lucas, já localizou aí na sua Bíblia? Efésios 5, 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Toque alguém aí e fala: tenha cuidado. Como é que você está vivendo? De que maneira você está vivendo? Mas olha para a pessoa, dá um chacoalhão nela assim, ó, fala: você está vivendo da forma de Deus? Você está fazendo aquilo que é correto diante de Deus? Tenham cuidado com a maneira como estão vivendo. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são... Nós precisamos aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. E como é que você vai entender a vontade do Senhor? Como é que se procura entender a vontade do Senhor? De que maneira eu vou descobrir a vontade do Senhor? Pergunta aí para o irmão do seu lado, fala: como eu vou descobrir a vontade de Deus? Como é que eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Não se embriagando com vinho, que leva à contenda, mas deixando-se encher pelo Espírito. Ou em outras versões: mas enchei-vos do Espírito. Amém? Podem se sentar. O Espírito Santo é
a porção de Deus derramada sobre mim e você para completar a sua vida. O Espírito Santo é a porção que Deus derramou sobre nós para que a gente venha se encaixar no propósito de Deus, para que a gente venha se achar na vida. Não há nada que você possa fazer sem o Espírito Santo. Não há nada que você possa conquistar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos foi dado para nos ajudar, para nos colocar na linha, no trilho. O Espírito Santo é tudo que um crente precisa para viver a vida que Jesus sonhou. Diga assim: sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir viver a vida de Deus. Então, o Espírito Santo é o facilitador. O Espírito Santo, ele pega de um lado, enquanto você pega de outro, os pesos da sua vida, para mover para outro lugar. Ninguém progride sem o Espírito de Deus. Ninguém chega em lugar algum no propósito, no destino que Deus desenhou. Você pode chegar em muitos lugares, mas para chegar no propósito que Deus desenhou para você, para chegar no destino que Deus tem para você, para chegar onde Deus sonhou para a sua vida, você só chega com a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há progresso, porque o Espírito Santo é Ele que nos direciona. O Espírito Santo é quem dá senso de direção para as pessoas. Por que que as pessoas estão caminhando sem direção e sem rumo? Uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra, e vão, pegam embalo, vão com toda a direção, e quando dá fé, bateu no poste, bateu na parede, bateu no muro, porque não estava indo na direção certa. Esta geração está caminhando sem direção. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, estes progridem, estes têm progressos, esses estão caminhando em direção à cruz, esses estão caminhando em direção à vitória. Aleluia! Diga: obrigado, Senhor, porque nos deste o meu amigo Espírito Santo. Eu falo para você repetir, que é para você guardar, não é que eu sou chato, não. É que quando você abre a boca e você fala, aquilo entra dentro de você, aquilo a sua mente grava. Tá? E aqui é uma igreja de gente vivo, não é gente morta, não. Aqui você tem liberdade no Espírito Santo. Aqui você pode se levantar, aqui você pode dar glória a Deus. Porque lá no cemitério ninguém louva a Deus. Davi disse: ó Deus, na cova não há louvor para o seu nome. Então aqui não é uma cova, aqui é um lugar de louvor. Solta os louvor que você tem aí dentro de você. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele não é um acessório que você vai decidir se você tem o Espírito Santo ou não. Não é uma decisão. Ah, eu quero ser crente, aceitei Jesus, mas esse negócio do Espírito Santo eu não quero. Não existe isso. Não tem vida cristã sem o Espírito Santo. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não existe vida com Deus sem o Espírito Santo. Não é um acessório, não é um opcional. Né? Quando você compra um carro, você vai lá comprar um carro zero, aí tem os acessórios, né? Tem os itens opcionais. E você fala: ah, bom, eu vou colocar aqui um vidro elétrico, né? Vou colocar aqui um ar-condicionado. E aí vai deixando o carro mais bonito, mais nobre, mais confortável. Mas você colocou algumas coisas opcionais, alguns acessórios.
Mas tem coisa no carro que não é acessório, que se não tiver, não sai do lugar. Motor não é acessório. Roda não é acessório. Então o Espírito Santo não é algo que você vai falar assim, eu vou para a igreja, mas eu não quero o Espírito Santo. Não existe isso. O Espírito Santo é o motor da vida espiritual. Se você não tiver o Espírito Santo, você não chega em lugar nenhum, você não sai do lugar. É por isso que tem crente que entra dentro da igreja, aceita Jesus, fica 10 anos dentro da igreja, mas não muda, não cresce, não progride, porque não buscou o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam se encher do Espírito Santo. E não é uma medida rasa, não é um pouquinho do Espírito Santo, é ter ele até que ele tome toda a sua vida. Não limite o Espírito de Deus. Olha para a pessoa do seu lado, fala assim, para de limitar o Espírito Santo. Porque Deus, diga, Deus, vamos lá, vocês fazem melhor do que isso, diga, Deus dá o seu Espírito sem medida. Quem define o tanto que você vai ter do Espírito Santo é você mesmo. Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente vê alguém sendo usado por Deus, fala, meu Deus, como aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, como Deus derramou muito sobre aquela pessoa. E aí a gente começa a achar que Deus tem os queridinhos. Nós começamos a achar que Deus tem aqueles que Ele escolheu, mas na verdade o Espírito Santo está disponível para todos. O Espírito Santo está disponível para cada um aqui essa noite, e você vai ter o tanto que você busca. Ele deu sem medida, mas o tanto que você bebe, o tanto que você busca, o tanto que você deixa ser cheio, é o tanto que você vai ter dele. Então às vezes a pessoa tem a vida seca, a vida está ruim, sabe, irmãos? Aquela vida seca, aquela vida emperrada, a vida não sai do lugar, parece que você vai para um lado, não move, vai para o outro, não morre, a engrenagem da vida não está se locomovendo. Porque está faltando um óleo aí nessa engrenagem que só o Espírito Santo tem. Está faltando um óleo aí que é o Espírito Santo que vai produzir na sua vida. Esse óleo é da unção de Deus. Esse óleo é a unção que despedaça o jugo, é a unção que quebra cadeias, é a unção que tira você da cova. Crente precisa ser cheio do Espírito Santo. E sabe que é lindo, irmãos? A Bíblia diz que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso ajudador. Porque quando Jesus subiu para o céu, Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um consolador, um ajudador, e Ele vai estar dentro de você. Imagina, irmãos, que poder, que coisa tremenda. Porque se Jesus estivesse aqui, como Ele esteve na época que Ele andava na terra, Ele só podia atingir pessoas que estavam ao redor dele. Então, as pessoas, irmãos, onde elas ouviam que Jesus estava, elas corriam para tocar nele, para arrancar o milagre dele. Mas Jesus quis estender isso para a humanidade inteira. Ele quis quebrar as barreiras físicas, e por isso Ele enviou o Espírito. E onde você estiver, Ele está. Onde você vai, Ele te acompanha. Você não está sozinho. Nunca te deixarei e nem te desampararei. O Senhor é o que te guarda, e Ele guarda, Ele vela, Ele cuida. Esse é o nosso amigo Santo Espírito. Ele é o rio, Ele é a fonte. Ele é a fonte, diga, o Espírito Santo é a fonte da minha vida.
O Espírito Santo é a fonte da minha vida. Vamos lá, profetiza isso para você. Fala, eu preciso de beber dessa água. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: aqui dentro eu estou sedento, mas eu já sei onde está a fonte. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu penso, irmãos, que a gente é um sedento do lado do rio. Sabia? A gente é crente, a gente vem para a igreja, a gente tem disponível o Espírito Santo, a gente senta do lado do rio e fica ali só olhando. Entro ou não entro? Bebo ou não bebo? E a nossa alma vai ficando seca. E a nossa vida vai ficando sem direção. E a gente começa a tomar decisões erradas, porque a gente está sem direção, a gente não vê. A gente não tem discernimento. Quem não tem o Espírito Santo não discerne as coisas. Quem não tem o Espírito Santo não chega primeiro. Aí o diabo vem por trás, o diabo vem, sabe, fazendo aquilo que ele sempre faz. O diabo, ele é astuto. Apóstolo Paulo fala: não ignoreis as astutas ciladas do diabo. Ele vai por trás, ele vem fingindo. E se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não vê, a gente não percebe. E ele vai tomando conta, ele vai mentindo, ele vai enganando, ele vai cauterizando a mente das pessoas. Quando você vai perceber, o negócio está muito, mas muito difícil de arrumar. Aí só o Espírito Santo para ajudar. Aí só o Espírito Santo para vir. E aí ele vem te enchendo de coragem. Ele vem te enchendo de alegria. Ele arranca a tristeza. Diga: o Espírito Santo. Vamos lá, você é profeta. Diga: o Espírito Santo. Ele arranca a tristeza. Diga: ele está aqui. E ele vai arrancar a tristeza do meu coração. Porque sem alegria você não tem ânimo de fazer nada, irmãos. Você não quer dar um passo, você não quer levantar da cama. Sem alegria, você não quer viver, você não quer lutar. A luta está lá, você está vendo a luta, mas você fica: ai meu Deus, será que eu posso? Será que eu não posso? E sabe o que o Espírito Santo faz? Quando o Espírito Santo vem, ele te anima, ele te dá coragem, ele diz: eu estou com você, você não está sozinho, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar direção, você vai vencer, a palavra já te... Ele vai nos lembrando a palavra. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele vai nos lembrar daquilo que nós já temos aqui na palavra de Deus. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Ele vos fará lembrar do quê? Fala aí para o seu irmão, vai lembrar do quê? Que nós já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Lembrar do quê? Que mais? Que Ele nos amou primeiro. Lembrar do quê? Deus é fiel. O que mais que Ele vai lembrar você? Que Ele é um vasto campo de trigo e que toda a provisão de Deus está disponível para você. Que o sangue de Jesus Cristo continua em plena validade e tem poder de perdoar pecados. Que o sangue de Jesus Cristo ainda cobre a sua vida, cobre a sua família, cobre a sua casa. Sabe, irmãos, às vezes a gente vem para a igreja, a gente senta do lado do rio e fica ali. Aí o pastor fala assim: mergulha. Aí você pega o copo assim, ó, nem mergulha na água e só faz de conta. Irmãos, tem gente que finge que bebe, mas não bebe. Tem gente que finge que mergulha, mas não mergulha. Adora, irmãos. Aí você faz assim, ó, levanta a mãozinha, fecha o olhinho, o pastor, né, para falar para o pastor que estou buscando o Espírito Santo. Dá para você, sabe, dar um salto para a vida. Falar: eu quero ser cheio, eu quero receber poder do Espírito Santo, eu quero sair do raso, eu quero para níveis mais profundos. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo o quê? Fazendo todo medo desaparecer. Diga: a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer na minha vida
Ele vai arrancar o medo. Ele vai arrancar o medo. Ele vai desmentir as mentiras de Satanás que ecoam na sua mente, dizendo que você não pode, dizendo que você é um derrotado, dizendo que os seus pecados são grandes demais para que você desfrute do amor de Deus. O diabo está mentindo, o diabo está jogando mentiras na mente de muitas pessoas, mas quando o Espírito vem, ele desfaz as mentiras de Satanás. É por isso que quando você vai para Deus, Ele vai dizer assim para você: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Ah, não importa o que aconteceu no passado, importa que eu tenho um futuro glorioso. Larga tudo e vem, deixa tudo e vem, levanta e vem. Vamos recomeçar, irmãos. Tem graça disponível, tem o Espírito Santo disponível. Vamos recomeçar. Recomece a tua vida, recomece a tua história. Deus tem um amanhecer novo para você. Deus tem uma história nova para você. Recomece, recomece, recomece. Começa do zero se for preciso. Abandona tudo que tiver que abandonar se for preciso. Mas vai em direção para Deus, dizendo: eu vou na fé, eu vou confiando na sua palavra, eu vou confiando na sua promessa, eu vou me encher da sua presença. Sem o Espírito Santo a gente fica ruim. Sem o Espírito Santo a gente fica ranzinzo. Sem o Espírito Santo a gente fica mal. Mal. O coração fica mal. A gente fica perturbado, irmão, sem o Espírito Santo. Aí sabe o que a gente faz? Faz igual Saul. Está perturbado? Ai, tem alguém para cantar aqui? Vou lá no YouTube ouvir um louvor para ver se eu me acalmo. Vou lá ouvir uma mensagem para ver se eu fico bom. Aí vai lá no YouTube, ouve um louvor, fica melhorzinho um pouquinho. Porque quando o ambiente, quando você fala dele no ambiente, o ambiente transforma. Quando você chama ele no ambiente, o ambiente transforma. Se você fala dele, ele vem e visita. Igual nós estamos falando dele aqui. Então ele vem e visita. Mas se você sai daqui e você não busca, você perde esse ambiente. E como eu faço para manter o ambiente da presença do Espírito? Diga: se eu falo dele, ele vem e visita. Mas se eu falo com ele, ele vem e habita. E aí você sai daqui, você vai falando com o Espírito Santo: é Deus, é Espírito Santo, eu aprendi essa noite que o Senhor vai me ajudar. Mas o Senhor me ajuda mesmo. Dá para o Senhor me ajudar naquela batalha na minha família? Dá para o Senhor me ajudar para eu ter coragem de levantar cedo e me organizar? Dá para o Senhor me dar coragem para eu falar com aquela pessoa que eu preciso resolver essa situação? Eu não posso mais fazer vistas grossas, eu não posso mais fazer de conta que esse problema não existe. Dá para o Senhor me dar coragem? Dá para o Senhor me dar a palavra da sabedoria? O Espírito Santo não vai fazer nada que você tem que fazer, porque Ele não veio substituir as suas responsabilidades. Ele veio para te ajudar nas suas responsabilidades. Então para de achar que Deus vai fazer o que você vai fazer, porque Ele não vai fazer. Ele te trouxe hoje aqui. Se você pega de um lado, eu pego de outro, o negócio anda. Faz comigo, me chama que vai dar certo. O problema é que a gente é independente.
E quando a gente se levanta para fazer, a gente quer fazer do nosso jeito. Se tem alguém para conversar, a gente vai lá caçar confusão, falar do nosso jeito, tirar a nossa satisfação. A gente não chama o Espírito Santo para as conversas difíceis da nossa vida. A gente não chama o Espírito Santo para tratar junto com a gente os problemas da nossa família. Aí o problema é que a gente vai na carne, e na carne a gente fere, na carne a gente fala o que não deve, na carne a gente erra tudo e a coisa piora. Mas quando você vai no Espírito, o Espírito te dá a condução correta, o Espírito Santo te dá a palavra da sabedoria, o Espírito Santo te posiciona, te reposiciona para o sobrenatural. E às vezes você diz duas palavras e nem é tanta coisa, mas o Espírito toma aquela palavra e aí acontece o milagre. Eu estou convidando você a chamar o Espírito Santo para resolver os problemas da sua casa e da sua vida junto com você. Será que Saul chamou o Espírito Santo para ajudar ele? Não. E quando você não tem o Espírito Santo, você fica com medo. E aí você acha que as pessoas estão querendo roubar o seu lugar. Meu Deus, está ligado aqui. Esse Google está se intrometendo na mensagem aqui. Então, o que acontece? Se você não chama Deus para o seu dia a dia, se você não identifica a raiz dos seus pensamentos, imagina só se Saul, na hora que veio no coração dele os ciúmes de Davi, ele fala assim: de onde está vindo isso? De onde está vindo esse sentimento? Por que eu estou enciumado com Davi? Não é de Deus. Não é do Senhor isso. Eu rejeito esses ciúmes no nome de Jesus. Eu rejeito esse pensamento. Você está fazendo o que nós aprendemos na semana passada? Eu pego um pensamento e levo ele cativo à obediência de Cristo. O que acontece? Você submete aquele pensamento em obediência. E então vai ser gerado em você a mente de Cristo. Mas se você deixa o diabo vir e conduzir a sua mente, ele deposita os ovos, as larvas da sua mente, e aquilo começa a perturbar você. Daqui a pouco não existe nada, você está criando um monstro, você está maldando das pessoas, você está pensando mal, você está com mania de perseguição, coitadismo, autocomiseração, aí está perturbado. Aí vai lá, ouve um louvor, fica um pouquinho melhor, mas ainda assim não busca o Espírito Santo. Porque ao invés de chamar um tangedor, porque ao invés de ir lá ouvir um louvor, porque você não conversa com o Espírito Santo e chama ele para morar na sua vida? Porque aí a canção vai nascer dentro de você. A canção vai nascer dentro de você. Profetiza, a canção vai nascer dentro de mim. E aí você vai começar a cantar: eu quero viver algo novo. O coração está lá, tanta gente que está sem coragem na vida, sem paixão pela vida, não tem prazer mais de fazer nada. Quantas pessoas, irmão, têm a casa linda, filhos lindos, mas não tem coragem de levantar da cama, não consegue levantar da cama para ir lá fazer um almoço para os filhos. Quantas pessoas, irmãos, têm diploma, é formado, mas não consegue levantar da cama para ir trabalhar, para ganhar um pão, para suar, para ter dignidade do trabalho. Quantas pessoas, irmãos, estão saudáveis, cheios de vida, mas não conseguem sair de casa para vir adorar a Jesus, porque o diabo amarrou na televisão, o diabo amarrou no comodismo, o diabo amarrou nas desculpas. Mas eu quero te dizer que quando o Espírito Santo entra dentro do ser humano, aí ele tem desejo de adorar a Deus. Ele não quer ficar em casa. Ele quer comunhão com os santos.
Ele quer a vida da igreja, Ele quer celebrar, Ele quer ficar no ambiente do milagre, Ele quer crescer. E aqui é a escolinha de Jesus, é aqui que Deus nos trabalha, é que Deus nos ensina, é aqui que Deus trabalha a nossa mente, nos projeta para um futuro glorioso. É aqui que você recebe ânimo do céu e sai daqui animado para vencer na segunda-feira, para vencer amanhã. Fala: Deus está fazendo na minha vida uma revolução. Não acreditei não. Se você acredita nisso, então você vai fazer isso com fé. Você vai profetizar: Deus está fazendo na minha vida uma revolução através do Espírito Santo. Irmão, ninguém que tem o Espírito Santo continua o mesmo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é dínamos. Sabe o que é dínamos? Está dentro de uma bateria, um dínamos. Quem entende de elétrica, sabe? Um poder, uma energia. Dínamos é power. Dínamos é uma bomba. Ninguém que tem o Espírito Santo fica mortinho, parado, não. O Espírito Santo faz a pessoa se movimentar. Aliás, o Espírito Santo faz isso desde o princípio. Antes de você ser criado, ele já se movimentava. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Antes de você ser criado, o Espírito Santo, ele é de movimento. Ele já estava lá nas águas, pairando, se movendo, esperando você nascer, esperando você ser criado, esperando você ser projetado. A hora que Deus criou você, ele soprou o Espírito dele dentro de você, e agora o Espírito se move em você, e está na hora de você se conectar com o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, e falar assim: o Espírito já está dentro de mim, agora eu preciso me conectar com Deus, e me encher dele, e quanto mais eu me encher, mais poder do alto, mais energia, mais vida, mais autoridade, mais fé para conquistar, mais fé para vencer. Aleluia. Está com a vida bem apagadinha? Tá? Parece uma vela que está apagando. Está na hora de você se encher do Espírito Santo. Porque se você não for cheio do Espírito Santo, de alguma outra coisa você vai ser cheio. Não se engane, não tem neutralidade no campo do Espírito. Se você não for cheio do Espírito Santo, algum outro espírito vai tomar a tua vida. Quantas pessoas estão cheias do espírito da prostituição? Quantas pessoas estão cheias do espírito de morte? Quantas pessoas estão cheias do espírito de suicídio? O espírito de temor, o espírito de engano, o espírito de tristeza. Mas onde o Espírito de Deus chega, Ele toma conta, Ele governa. Como é que eu vou me livrar de todas essas amarras? Como é que eu vou limpar essa casa que sou eu? Como é que eu vou fazer um detox de mim mesmo? Às vezes, irmãos, o ambiente está tão comprometido, a mente está tão perturbada, ninguém consegue ver luz no fim do túnel, mas a presença do Espírito Santo é a presença mais gloriosa que pode existir. A presença do Espírito Santo é a presença mais poderosa que existe. E para você receber é só levantar a mão e falar: me enche, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me da tua graça. Começa a pedir agora, igreja, começa a pedir agora. Começa a pedir o favor de Deus. Fala: o teu Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito que o Senhor disse que daria liberalmente a todos. Me enche agora, vem comigo para minha casa, toma minha vida, minha mente. Dá para você pedir com fé? Se você precisa, então pede.
Pede. Abre essa boca e começa a pedir. A Bíblia fala no Novo Testamento que um homem chamado Bartimeu estava à beira do caminho. Ele era cego e ele ouviu que Jesus curava. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não teve medo da multidão. Ele não teve medo de incomodar. Ele só queria a cura dele. Ele só queria a vitória dele. Ele só queria a restauração da vida dele. E nessa noite Deus está dizendo: se você quer, você grita. Se você quer, você chama. Se você quer, você busca. Se você quer, você vai atrás. Faz um sinal para o céu. De alguma forma, sinaliza para o céu que você precisa, que você quer, que você precisa da ajuda de Deus. Sabe o que é incrível, irmãos? As pessoas que mais receberam de Deus foram pessoas que não tiveram medo de se expor. Foi pessoas que partiu para cima, foram com tudo para cima do milagre. Às vezes a gente é muito ruim, muito lerdo. A gente precisa do milagre, mas a gente fica lá no fundo. Ah, Jesus vê tudo. Ele vai me ver aqui. Se Ele quiser, Ele me ajuda. Ele sabe que eu preciso. Se Zaqueu tivesse esse pensamento, até hoje ele estava cego na porta da cidade. Se a mulher do fluxo de sangue pensasse dessa forma, já teria morrido. Quer dizer, já morrer teria morrido mesmo, né? Já passou tanto tempo. Mas não teria sido curada. Se Zaqueu tivesse esse pensamento, a vida dele não seria transformada. Pessoas que receberam milagres foram pessoas que foram para cima. Pessoas que arregaçaram as mangas, subiu em árvore, tocou em Jesus, gritou, igual a mulher que tinha uma filha endemoniada, a filha dela estava endemoniada. Ela foi atrás de Jesus, irmãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não dava nem moral para ela. Jesus nem ligava para ela, irmãos. Chegou um ponto de irritar os discípulos, que eles falaram: Jesus, faz alguma coisa por essa mulher. Ela está horas nos atormentando aqui. Jesus fez alguma coisa? Virou as costas e falou assim: não, vou dar os alimentos dos filhos para os cachorros. Ela parou? Ela não parou. E por que você parou? Por que você parou de clamar? Por que você parou de buscar? Por que você desistiu do milagre? Deus te trouxe aqui para falar que o Espírito Santo está disponível, que o milagre está disponível, que a vida extraordinária está disponível, que a vida incrível que você sonha viver está disponível. Mas está na hora de você arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus e buscar com fé, buscar com fervor, se encher do Espírito Santo. É para se encher da autocomiseração. Não é para se encher do coitadismo. Não é para se encher de palavras negativas e sem fé. É para se encher de fé. Fé que move montanhas. Fé que alcança. Fé que conquista. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Fé que conquista. Fé que move montanhas. Para de reclamar, para de falar mal da situação que está causando dentro de você. A situação está causando dentro de você tristeza, está te incomodando, alguma coisa está ruim, não está do jeito que você queria, mas para de reclamar, começa a profetizar. Começa a colocar para fora. O Espírito Santo vai te dar fé. O Espírito Santo vai te ajudar a começar a profetizar. Você é profeta? Quem é profeta aqui?
Quem é profeta aqui, irmãos? Você é profeta ou você é pateta? Porque o profeta ele chega primeiro. O profeta vai para cima. O pateta você já sabe que fica parado, braços cruzados. O diabo vai tomando conta. Diga, eu sou profeta. Vai, fala com autoridade, eu sou profeta na minha casa. Eu sou profeta na vida da minha família. E que profeta faz, irmãos? Faz o quê? Então, cuidado com o que você fala. Então, cuidado com o que você diz. Se você é profeta e a sua boca, o que fala acontece. Isso aqui não muda nunca. Isso aqui não presta, isso aqui é ruim, isso aqui é um inferno. O que você fala, constrói você por fora. O que você fala, constrói sua realidade por fora. Aí vai falando o que não deve, vai construindo o que não quer. Vira uma muralha e você não consegue nem sair do buraco que você mesmo cavou. Como é que profeta faz? Quando a coisa está ruim. Como é que profeta faz, irmãos? Quando a coisa não está contento, quando não está como deveria estar. Primeira coisa que profeta faz, ele se levanta. Quem é profeta aqui que vai se levantar agora? Agora. Cadê o profeta? Cadê o profeta? Vamos lá. Levanta, irmãos. Vamos ser ligeiros no espírito. Diga, eu sou profeta. Agora você vai olhar para os muros derrubados. Tem muro derrubado na sua casa? Tem? Tem vale de ossos secos lá? Tem? Seja qual for a área, seja finanças, saúde, emoções, deve de ter um vale de ossos secos. Mas se você é profeta, o Espírito Santo vai soprar nesse vale. Começa a olhar. Começa a olhar para esse vale. Começa a olhar para esse muro derrubado agora. Fala, vem Espírito sobre mim que eu vou profetizar. Vamos lá, chama o Espírito Santo. Fala, vem Espírito sobre mim. Vem Espírito sobre a minha vida, eu vou profetizar agora. Coloca suas mãos em direção ao seu vale, coloca se é o emprego, se é a saúde, coloca as mãos agora em direção, se é a sua casa, coloca as mãos em direção e começa a profetizar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Começa a profetizar, igreja. Tem o Espírito Santo aqui. Começa a profetizar cura, começa a profetizar libertação, começa a profetizar agora com autoridade. Começa a profetizar no nome de Jesus Cristo. Eu vejo a minha família se levantando em nome de Jesus Cristo. Eu vejo o Senhor me dando vitória naquele processo em nome de Jesus Cristo. Eu vejo o Senhor apagando aquelas dívidas no nome de Jesus Cristo. Eu vejo o Senhor levantando os caídos, levantando o exército para a glória de Deus. Vamos lá, se você soubesse entrar nesse lugar. Se você fosse com mais gás para isso, irmãos. Para xingar você é bom, para torcer para time você é bom, você grita, mas na hora de buscar o milagre você fica com medo, você fica sem ousadia. Deus está dizendo, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Sai desse marasmo espiritual. Senhor, quebra agora todo peso, toda barreira. Começa a quebrar agora, Senhor. Que os seus filhos venham agora com ousadia, com intrepidez. Que os seus filhos agora tomem no Espírito autoridade para profetizar. Profetiza sobre a sua casa, irmãos. Oh, Deus.
Profetiza, profetiza. Começa a profetizar sobre a sua família. Tem alguém lá precisando de socorro. Tem alguém lá precisando de ajuda, irmãos. Tem alguém precisando de cura, de libertação. Tem um Saul lá atribulado. Começa a profetizar, venha Espírito. Sopra Espírito nesse vale. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou